5 sinais de que seu relacionamento está prestes a terminar. É um assunto tenso, né, gente? Falar sobre relacionamento, sinais de que está prestes a acabar. Para quem gosta de olhar para o copo meio vazio, ele vai focar no prestes a terminar. Mas para quem está focado em olhar para o copo meio cheio, ele pode olhar para esses pontos com muito amor e carinho, né? E tentar reverter a situação aí, caso o seu relacionamento esteja passando por alguma situação de desgaste. Qual que é a cidade que vocês estão participando comigo? Será muito importante para eu identificar de onde que essas pessoas estão participando comigo. E vamos iniciar então a nossa live. 5 sinais de que o seu relacionamento está prestes a terminar. Bom, antes de iniciar com o conteúdo, eu gosto sempre de pedir permissão para vocês que estão aqui comigo, para que eu possa contribuir um pouco com o meu conhecimento e que esse conhecimento possa fazer sentido na tua vida. Então eu peço permissão a cada um de vocês para que eu possa dividir um pouco do meu conhecimento, que vocês possam suspender o julgamento daquilo que for dito, o que for bom desde que fique, o que for ruim desde que vá. É importante quando a gente fala, principalmente de relacionamento, a gente entender que cada pessoa, ela leva uma relação de acordo com aquilo que ela aprendeu, né? E eu gosto sempre de repetir essa frase: somos o que aprendemos ser, né? Só que existe realmente alguns sinais e alguns indícios, principalmente quando a gente fala em relacionamento amoroso, de que esse relacionamento tá ou não, né, indo para decadência ou indo para um término ou para uma finalização de ciclo. É claro que eu vou, em uma outra oportunidade, numa outra live, falar um pouquinho sobre esse fim de ciclo, né? Que isso pode acontecer? Pode, mas existe grandes ferramentas, né, hoje, que a gente pode estar intervindo para que esse fim, né, não aconteça. Quando a gente fala de 5 sinais de que o seu relacionamento está prestes a terminar, é importante a gente prestar atenção nesses indícios e tentar reverter a situação para que realmente essa relação não venha a ser findada. Bom, eu sou coach de relacionamento, né? O meu foco é o trabalho em cima da psicologia, né? Psicologia da alma, onde a gente trabalha 3 pontos: o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual, porque eu acredito que existe uma missão maior de estar nesse plano e não somente, como é que eu posso dizer, nascer, crescer e morrer, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e morrer. Então existe uma missão maior e é dentro dessa missão que veio esse despertar da minha alma em ajudar as pessoas nos campos relacionais e espirituais, né? Então essa é a minha linha de trabalho, essa é a minha linha de raciocínio, e vocês que se conectam com a espiritualidade, né, com o campo energético, vibracional e quer elevar essa régua e levando isso para a tua vida pessoal, para os teus relacionamentos amorosos, né, profissionais, sejam muito bem-vindos e estejam aqui conosco no canal. Bom, antes de iniciar exatamente o conteúdo, eu quero dizer que na próxima segunda-feira a nossa live vai ser sobre sexualidade, né? Todo mundo fala aí carnaval chegando, a gente fala muito sobre sexualidade, use camisinha daqui, use camisinha dali para os solteiros, né? Mas a gente também tem muitos casados, principalmente o pessoal que me segue aqui no canal, um percentual muito grande de pessoas casadas, né? E a gente precisa falar um pouquinho sobre sexualidade. Então eu vou trazer a Tati Unes como uma convidada especial para a gente falar sobre sexualidade. Ela é sexóloga, eu fiz um workshop de pompoarismo com ela incrível e eu falei: Tati, você precisa vir pro pessoal ouvir um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa apimentar a relação também de quem é casado, né, gente? Então é isso. Se você já anota aí na tua agenda, segunda-feira da próxima semana vai ser dia 17 às 19h30 horário local, 20h30 horário de Brasília, workshop especial falando sobre sexualidade com a Tati.
Para você não perder, aproveita, já se inscreve aqui no canal. Para quem tiver no Instagram, vai em uma das fotos que está na minha timeline, clica naqueles 3 pontinhos e coloca ativar notificação para que você não perca essa live e que você possa aí desfrutar de todo o conteúdo que ela vai poder trazer para nós na próxima segunda-feira, ok? Então é isso, o intuito aqui é que a gente consiga reverter essa situação. Se o relacionamento não tá muito legal, vamos dar uma apimentada, vamos olhar com mais amor para isso, pra gente conseguir ter uma vida mais leve. Vamos lá então. Ah, você tá vendo? Ó, a Juliana falando aqui, o marido ali atrás de olho, gente, ele é meu braço direito, eu falo que ele é meu copiloto. Eu digo que não é por acaso que eu falo sobre relacionamento. Eu tenho 14 anos de casada. Eu e o Ricardo já passamos por muitas situações. Já separamos. Já passamos um período separados. Voltamos. Realmente, esse negócio de estar casada não é para qualquer um. Muito tempo não é para qualquer um, mais ainda. E é porque eu consegui dar essa volta por cima, reverter a situação, que eu tô aqui para poder falar para vocês que tudo é válido, né? Quando a gente verdadeiramente quer. Então é por isso que nós estamos aqui para tentar trazer um pouquinho aí dessa energia, né? Para os casais que estão passando por qualquer momento ou situação que não seja tão favorável. Então aproveita, já deixa seu likezinho. Se inscreve para você poder participar conosco então da próxima live para falar sobre sexualidade com a Tati Yunis, que é sexóloga, e eu participei com ela de um workshop de pompoarismo, tá? Então na próxima segunda-feira, já anotem aí na agenda de vocês. Vamos iniciar a nossa live então, né? Falando sobre os 5 sinais que o seu relacionamento está prestes a terminar. Gente, por que eu quis trazer esse assunto? É bem importante a gente falar sobre isso. Como eu acabei de falar, eu já passei por uma separação, né? Meu marido tá aqui comigo, ele é, né, meu braço direito, uma pessoa que hoje me apoia muito a falar sobre isso, principalmente pelas crises que nós acabamos passando, para que os outros casais não venham a passar pela mesma situação que nós. E realmente, esses 5 pontos que eu vou falar aqui foi algo que realmente estava acontecendo na nossa vida e que a gente em nenhum momento parou para fazer assim, ó, vou olhar para isso, vou dar esse tipo de atenção, vou reverter essa situação, porque a vida ela vai entrando num piloto automático, onde a gente vai simplesmente sobrevivendo e levando, né? Sempre que eu vou conversar com alguns casais ou sempre que me pedem ajuda, quando eu pergunto, e aí, como é que tá a vida? Levando. E o casamento? Levando. E o relacionamento? Levando, né? Então, esse é um dos tópicos que eu acho extremamente importante trazer, não só para quem quer identificar se houve um fim de ciclo, mas para aquelas pessoas que têm interesse em reverter a situação, tá? Então, gente, antes de começar a falar sobre o conteúdo específico, se tiver alguém que você conhece que está passando por alguma crise relacional, compartilha com ela esse vídeo, indica para ela essa live. Talvez ela pode fazer muito sentido para a vida dessa pessoa, assim como vai fazer para a tua vida também, tá? Se vocês quiserem já ir deixando as perguntas, eu ficarei muito grata, porque daí no final eu abro para perguntas e venho esclarecendo, tá bom? Bom, vamos começar então falando sobre o primeiro ponto, né? Qual é o primeiro sinal? E o primeiro sinal é sinergia. Se você quiser ir anotando para que depois você possa olhar com muito carinho e muito amor para esses pontos, refletindo um pouco mais quieto num lugar, né? Sobre a tua relação, eu acho que é importante. Quando eu falo a palavra sinergia, ela remete energia, ela remete conexão. E aí eu te convido a olhar para a tua relação com essa pessoa tão especial. Como está o estar do lado dessa pessoa? Te faz bem? Te faz mal? Agrega valor
ou te suga energeticamente? Como tem sido o beijo? Como está sendo a sexualidade? É algo que você tem desejo ou é algo que está extremamente apático? Quando a gente fala em sinergia, olhando para os atendimentos que eu já fiz para casais, tem pessoas que falam: o outro fede, eu não consigo sentir cheiro, não exala nada de bom. Eu vou para qualquer lugar com qualquer pessoa e eu me sinto bem, mas com essa pessoa não é confortável. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anota aí para falar sobre é sinergia. E olha com amor e carinho, tá? No final das 5 dicas, né, dos 5 sinais, eu quero trazer para vocês também algumas soluções, para quem me permitir, é claro, dar essas sugestões. Por que, gente, que eu vou trazer essas soluções? Porque nós somos o que aprendemos ser. E talvez eu aprendi que ter um relacionamento é igual ao do papai e da mamãe, que não era tão interessante assim. E aí, ao invés de viver um relacionamento saudável, eu sobrevivo a uma relação que não me completa, que não me faz bem. Então, eu te convido a anotar aí essa palavrinha, sinergia. E aí você para e anota. Como anda o beijo? Como anda o tempo de qualidade que eu tenho com essa pessoa? Como anda a conexão que existe entre nós? Como anda essa reciprocidade? A gente pode considerar que é um casal mais conectado ou desconectado? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Teve uma época do meu relacionamento que tinha gente que falava assim... Peraí só um pouquinho. Ricardo, tá acabando aqui a bateria. Você conecta ele pra mim, fazendo um favor? Então, o que que acontecia? Tinha gente que falava assim, que estranho, Danúbia, eu olho pra você e o seu marido e parece que vocês são tão diferentes. Será que a gente é tão diferente? Ou será que a nossa energia estava deixando claro de que essa relação não estava nem um pouco saudável? Porque as pessoas, quando estão conectadas, as pessoas olham e dizem: nossa, que casal lindo! Nossa, que casal perfeito! Nossa, como vocês juntos, né, têm uma harmonia diferenciada. E aí eu convido você a parar para observar isso. O que as pessoas comentam sobre? É claro que as pessoas comentam com os filtros delas, mas é importante a gente começar a prestar atenção no meio, no ambiente, ok? Então, número 1, sinergia, sintonia, conexão. Número 2, eu falei de 5, né? Número 2, como anda os planos de vocês no dia a dia? Quais são os planos em comuns entre vocês? É um casal que liga um para o outro para saber como é que está, se o dia tá bem, se tá sendo fluido. Vocês têm metas, objetivos e sonhos em comuns? Porque às vezes eu tô falando com pessoas que só namoram, mas elas têm objetivos de fazer uma viagem, elas têm objetivos de um dia ficar noiva, ela tem objetivo de um dia se casar. Dos casais, têm objetivos familiares, né? Tem sonhos e projetos de comprar uma casa melhor, de comprar um carro melhor, sonho de estar junto com a família. Quais são os planos em comuns? Ou não existe isso mais no seu relacionamento? Porque eu já tive uma fase de que nada com ele pra mim tava bom. É doído falar isso, mas não tinha, gente, não tinha esse querer, não tinha essa vontade. Não existia essa reciprocidade. Ui, desculpa, travei a língua. Né? Por quê? Porque a gente estava desconexo. E aí, quando a gente fala, né, de planos em comum, eu digo não só em objetivos, metas e projetos, mas e o dia a dia? Eu compartilho com essa pessoa? Eu divido com ela? Ela sabe aonde eu estou, para onde eu vou? O que eu gosto, né?
Como que está a minha vida? Ela está conectada ou ela está paralela? Para mim é mais importante estar longe ou perto? Então anota aí, quais são os planos em comuns? Eu sou uma pessoa que gosto de família e ele também. Então a gente sempre tá dando um jeito, ou a gente tá com a minha família ou a gente tá com a família dele. Eu gosto sempre de estar com os grupos do pessoal onde eu trabalho, ele também. Então, sempre que a gente se diverte, ou a gente tá junto com o grupo do trabalho dele, ou a gente tá junto com o meu grupo de trabalho. E o seu relacionamento, como ele é? Então é importante, tá? Porque se chega ali na frente, você começa a observar que não está dessa forma, opa, sinal de alerta, tá? Porque, gente, é isso que vai trazendo engajamento para as relações, tá? Qual é o terceiro ponto, Danúbia? Dificuldade no diálogo. Essa é muito forte. Por quê? Porque quando a pessoa começa a falar, a voz dela irrita. Tudo que ela fala, eu não consigo concordar. Aquilo que ela vem, eu já fico extremamente negativo e eu não começo a não querer compartilhar da minha vida, compartilhar das coisas que eu gosto, compartilhar dos meus sonhos e projetos, e cada vez mais a gente vai conversando menos. E aí você chega numa situação onde você começa a perceber que essa pessoa dá atenção mais para outras pessoas e ela começa a perceber que você dá atenção para outras pessoas. E o casal mesmo, né? Que existe essa engrenagem de um olhar pelo outro, um olhar para o outro, começa a ficar cada vez mais afastados. Quando eu falo de comunicação e diálogo, que é o que eu coloquei aqui, né? Você gosta de conversar com essa pessoa porque ela eleva a tua régua e vocês começam a conversar e a conversa flui? Ou é um tipo de diálogo que vocês mais brigam porque discordam um da opinião do outro? Teve uma época na minha casa que era incrível. Eu ia contar pra ele como foi o meu dia, ele já vinha. Mas você tinha que ter feito assim. Mas você tinha que ter feito essa. Gente, pelo amor de Deus, teve um dia que eu falei pra ele, cara, eu não vou mais conversar com você. Porque quando eu venho conversar com você pra poder desabafar, você vem com opinião sobre como eu deveria fazer? Por que você não me traz sugestão? Gente, aquilo já estava, acho que dando choque. Por quê? Porque não havia um acordo. Não havia uma congruência. Então esse é um outro ponto e um outro sinal. A tua conversa mais eleva ou ela puxa a tua régua para baixo? Porque vocês acabam vibrando negativamente e aquilo acaba te contaminando. Então é muito mais legal eu conversar com outras pessoas do que com a pessoa que eu tenho, com o meu parceiro. Por quê? Porque a gente só briga, porque a gente só discorda da opinião do outro, porque o que ele fala pra mim não me agrega mais. Então é muito importante você olhar pra isso com muito carinho. Não se esqueçam de lembrar, se lembre sempre de nunca se esquecer de se lembrar que isso também está acontecendo por quê? Porque realmente houve um desgaste relacional ou porque eu ou ele estamos trazendo o reflexo dos nossos pais para nossa relação. Por que, gente, que eu gosto de tocar nesse assunto? Porque assim como eu tive uma criação e eu tenho um modelo mental de aprendizado, ele também teve. Né? Eu gosto de falar muito sobre isso. E muitas vezes nós reagimos dentro de um relacionamento de acordo com o que a gente visualizava dos nossos pais, que também reagiram porque visualizaram dos pais deles. E aí é importante a gente anotar isso para quê? Para que eu não esteja repetindo a história da mamãe ou do papai na minha relação. Porque às vezes a conversa não está acontecendo e fluindo, por quê? Porque eu não permito que ela flua, porque eu aprendi que a mulher tem que ser durona, não é verdade? E aí eu te convido a anotar
essa palavra diálogo, comunicação como terceiro ponto, mas também refletir sobre quais são as memórias de relacionamento, de convivência que eu tenho. Essas memórias é do meu papai, da minha mamãe, do meu vovô, da minha vovó, de uma tia, de um tio que eu convivi. De quem? Quem eu tô repetindo os passos, tanto positivamente quanto negativamente, tá? É importante a gente olhar para isso com muito amor e carinho, porque às vezes o problema não está no casal em si, mas nas memórias familiares que cada um deles trazem. E é com muito amor, carinho e respeito à minha família e respeito à família do Ricardo que a gente conseguiu, olhando para eles, conseguir curar a nossa relação. Vamos pro 3. Pro 3 não, pro quarto, né? O quarto ponto é referente à visão negativa. Chega um determinado momento na tua relação que você não consegue mais olhar para os pontos fortes dessa pessoa. Você sempre vai olhar para os pontos fracos, para a negatividade, para a hora que ele não escovou o dente, porque ele não se arrumou do jeito que você gostaria para sair contigo, porque ele esqueceu de buscar na hora certa a criança, porque ele não te ligou para saber como você está. E todos os defeitos possíveis e imaginários que aconteceram ou que acontecerão. Você não consegue mais lembrar do dia que ele te mandou flores, ou do dia que ele foi pontual, ou do dia que ele te levou para jantar. Por quê? Porque as memórias negativas estão fluindo mais do que as positivas. Porque aquele relacionamento já está num nível de desgaste tão grande que eu já não consigo olhar para ele como ele verdadeiramente é. E, aliás, nem me sinto satisfeita com o que ele faz de bom. Eu lembro de uma vez que o Ricardo me mandou flores, uma briga que a gente teve. Gente, que ódio! Aconteceu algo que eu não gostei que ele fez e aí ele me mandou flores. E juro, gente, eu falei, era melhor que não tivesse enviado, né? Por quê? Porque o nível de estresse estava tão grande que eu preferiria realmente que ele não tivesse. Porque eu fiquei com mais raiva porque ele enviou as flores. Falei, eu até usei o seguinte termo pra ele: pega um copo, joga no chão, quebrou, pede desculpa pra ele agora. Vai adiantar alguma coisa? Não vai, gente. E aí, aos poucos, ele foi se redimindo. Coitado, ele sofreu. Né, marido? Nem olho de lado. Pois é, gente. O que acontece? Muitas vezes a gente tá tão ferido com tudo que vem acontecendo que a gente não consegue olhar para aquilo que é bom, para aquilo que a pessoa tem de positivo, para aquilo que ele vem para contribuir para nossa vida. E as N coisas e situações que ele vem fazendo, às vezes a gente nem percebe, a gente tá num nível tão negativo que a gente nem percebe. E a gente consegue olhar somente para o quê? Para aquilo que não é bom. Então olha com muito carinho, tá? Quando a gente fala de visão negativa, você torce para o tempo que ele tá contigo acabar? Se ele tá no ambiente, você sai, você não consegue mais ter uma energia, um diálogo fluido, as situações, você não consegue mais olhar pro quanto essa pessoa é bonita, pro quanto essa pessoa é cheirosa, pro quanto essa pessoa é educada. E aí a gente vai pro quinto ponto, que é muito importante e eu acho que é um complemento do quarto ponto, que é a falta de admiração. Então, se a gente pegar aqui, ó, sintonia, dificuldade no diálogo, planos incomuns, visão negativa, e no quinto ponto a gente olha para a falta de admiração, a falta de reconhecimento, você começa a perceber que é como se esse relacionamento já não fizesse mais parte de você. Sim ou não? Eu quero que as pessoas comecem a deixar comentários para mim, para ver se a gente complementa isso no final. É importante vocês falarem, que aí eu posso complementar. Às vezes eu tô numa linha de raciocínio e vocês aí do outro lado estão com uma outra linha ou uma situação que você está vivenciando ou experienciando que eu posso ajudar, quer direto ou indiretamente.
beleza? Então, se quiser já ir deixando as perguntas no final, eu vou responder para vocês. Como que anda a admiração com teu parceiro, com a tua parceira, com a pessoa que você convive? Como anda? Eu consigo realmente olhar para o que ele tem de positivo? Eu realmente consigo reconhecer aquilo que ele agrega da parte dos 50% dele de responsabilidade na relação? Eu consigo acolher ele do jeito que ele é? Eu consigo compreender as situações, considerando que ninguém é perfeito 100% do tempo? Que ele não necessariamente que ele precisa sempre ser pontual, não necessariamente que ele sempre precisa estar com o cabelo de gelzinho bonitinho do jeito que eu gosto 100% do tempo, que mesmo assim eu consigo admirar ele como homem, ele como pai, ele como profissional. Quais são os pontos positivos? Porque muitas vezes a gente olha para os pontos só negativos. Aí sabe quando é que a gente para falar assim, opa, existe realmente pontos positivos aqui? Quando a gente já perdeu, quando já passou, né, pelos nossos dedos e a gente não tem mais controle. Aí é a hora que a gente entra num certo desespero, não é verdade? Porque aí a gente, quando termina, a gente só consegue lembrar das coisas boas. Por quê? Porque a gente saiu daquela energia de tensão, de desgaste, de diálogos que não tinham acordos. E quando a gente sai de uma situação e começa a enxergar de cima aquilo que está acontecendo, tirando as crenças, tirando o honrar e respeitar a história do papai e da mamãe, tirando o ego, porque eu percebo que a maioria das brigas e dos problemas relacionais, principalmente quando fala conjugal, é o ego falando muito alto. Porque a minha mãe era assim, porque homem nenhum nunca falou comigo desse jeito, não é verdade? E aí a gente começa a fazer o quê? A repetir as histórias. Tem gente falando aqui. Olha só, a Bruna diz, identifiquei 3 dos 5, né? E eu percebi como eu estou olhando negativo pro meu relacionamento, né? Pro meu marido e para os outros na vida também. Geralmente, quando a gente olha para o cônjuge dessa forma, a gente também está olhando para a vida. E aí, a gente tem duas alternativas. Uma, ser vítima, ó vida, ó céu, tudo é ruim, só acontece comigo. Ou eu assumo 50% da responsabilidade desse relacionamento que é meu e vou fazer o movimento necessário para que eu mude a realidade. Porque quando eu movimento os meus 50% de responsabilidade, automaticamente a minha energia positiva mostra para ele que ele também precisa movimentar e fazer com que os 50% da responsabilidade que cabe a ele, ele também tem que retribuir. Em uma das lives eu falei da lei do equilíbrio, que é muito importante. Se vocês olharem para as lives anteriores no canal do YouTube, tá tudo gravadinho. Vocês vão ver que é necessário esse equilíbrio para que o relacionamento flui. Mas esses 5 pontos eu achei extremamente importante trazer, porque, primeiro, eu já passei por cada um deles. Segundo, eu superei cada um deles. Terceiro, dá para você co-criar uma nova realidade dentro do teu relacionamento. E eu digo, a maturidade relacional, ela é incrível. Por quê? Porque ela te traz um novo nível de percepção sobre aquilo. E aí você começa a ser grato por aquela pessoa que está do teu lado. Você começa a reconhecer que não é qualquer um que quando briga vai mandar flor. Que por mais que eu, dentro da minha raiva, dentro do meu ódio, dentro do meu rancor, queria mandar ele levar para aquele lugar, né? Será que qualquer um teria esse tipo de reação comigo? Será que qualquer um teria paciência comigo? Então, ao invés de olhar para o ego, suspende o julgamento, tira o ego e reconhece aquele ser que precisou se desfazer de algumas coisas para ter aquela ação e realmente ter uma reação diferente.
Então, quando a gente, assim como neste momento ele tinha assumido 50% de responsabilidade dele, jogou coisas positivas e eu acabei aderindo, cabe a nós, quando a gente está neste movimento de negatividade, assumir esse 50% de responsabilidade e fazer diferente. Olhando com muito amor e carinho para essa pessoa que a gente, né, escolheu estar dividindo a vida. Seja aí através de um namoro, seja através de um relacionamento conjugal. Bom, gente, antes de finalizar, eu vou repetir, né? Então, o primeiro é a questão da sintonia, energia, conexão. O segundo é os planos incomuns, né? Que é importante esse casal ter, seja as atividades que gostam de fazer juntos, né? Seja aí as atividades familiares, seja as atividades profissionais, que tem muitos casais, né, que trabalham juntos. A terceira, dificuldade de diálogo, existe, não existe? Por que existe? Existe crenças, existe limitações, existe repetições de padrões familiares anteriores, né? O quarto, a visão negativa, né? Será que eu só consigo olhar para o negativo? E o que essa pessoa tem de bom? Cara, eu gosto muito de falar essa frase e eu espero que faça sentido para a vida de vocês. Às vezes o Ricardo, a gente vai sair, ele quer andar de qualquer jeito. Eu falo, opa, vai voltar e vai trocar de roupa. Ele, mas por que eu tô? Eu falei, cara, eu não sou qualquer uma pra andar com qualquer um. Então, quando eu falo de visão negativa, quando você atraiu essa pessoa que tá com você, ela tinha coisas positivas, não tinha? Porque se ela não tivesse coisa positiva, você não teria atraído essa pessoa pra tua vida, ou teria? Então, olha para esses pontos positivos. Beleza? Eu espero que esse insight tenha virado uma chave. Não foi por acaso que você atraiu. E não é de qualquer jeito que também você vai mandar embora. Olha porque ele tem de bom. E trabalha aquilo que não é tão bom assim. O quinto é o que? A falta de admiração. Pensa também o que te levou a estar com essa pessoa. Você admirou ele em quê? Qual foi a conexão de, né? Eu geralmente gostava de olhar para rapazes estudiosos, para rapazes que comunicavam bem, para rapazes que eram família. Por quê? Porque eu pensava assim como eu sou, assim eu quero alguém que seja como eu, né? Então havia esse tipo de relacionamento, né? Havia esse tipo de admiração. Eu até conto pra ele, porque o Ricardo chegou um tempo que começou a trabalhar em casa. Eu falava, pô, cara, mas quando eu te conheci, você andava de terno, era a coisa mais linda você indo trabalhar, voltando do trabalho. Eu falava, nossa, esse é meu marido. E aí, esse negócio de ficar trabalhando em casa e andando de qualquer jeito, não me faz brilhar os olhos, não, né? Então, quando a gente para pra olhar pra esses pontos, resgata lá atrás, coloca no papel e fala pra pessoa, eu te admiro por isso, eu achava lindo quando você fazia isso, né? Começa a vibrar essa energia positiva que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido na tua vida. E pra finalizar, eu anotei alguns pontos aqui que eu acho muito importante e coloca aí nesse seu bloquinho aí, né? Das nossas sessões de segunda-feira aí, né? Das nossas lives. Reconheça o problema aonde está, se conecte aí com seus 50% de responsabilidade, se posiciona falando das 50% de responsabilidade do outro, aceita o que você tem do jeito que é. Eu sei que tem situações e tem relacionamentos que o ciclo realmente finalizou. Aí eu vou falar em um outro vídeo, uma outra live sobre acordos espirituais de ciclos que iniciam e finalizam, tá? Então, se você quiser participar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica nos 3 pontinhos aí, né, da notificação para você ficar sabendo de quando vai ter essa live. Mas existe realmente ciclos que chegou ao fim? Existe. Mas existe muitos relacionamentos que acabam e depois energeticamente você ainda acaba ficando amarrado porque não chegou ao fim, você não esgotou o que tinha que esgotar. Então olha com muito carinho sobre, aceita o que você tem do jeito que é, e se realmente você quiser finalizar, esgote todas essas energias para que isso não venha te amarrar energeticamente num relacionamento futuro, beleza?
Tenta superar essa negatividade, tenta identificar de onde vocês carregam isso, tá? Porque nós não somos seres únicos. Se você botar a mão bem no meio, assim, da tua barriga, você vai ver que tem um buraquinho. Esse buraquinho, ele mostra que você, pra nascer, precisou de um homem ou de uma mulher. Isso quer dizer um ser racional, um ser emocional, um ser feminino, um ser masculino, que cada um deles trazem toda uma carga energética para chegar até você e que felizmente ou infelizmente os seus valores foram colocados por eles, mas as suas crenças também, né? E a gente precisa olhar com muito carinho, porque o reflexo de tudo isso está dentro dos nossos relacionamentos e das nossas relações, tá? Tenta que, apesar de todos esses problemas, quando a gente fala aí de negatividades e situações para término, tenta resgatar a autoestima, tenta resgatar o que essa relação tem de bom, tá? Para vocês conseguirem co-criar uma nova situação. Pense positivo, não pense que ó vida, ó céu, porque eu atraí essa relação, mas pense, Deus, se você me permitiu que eu estivesse com esse relacionamento e com essa pessoa, o que eu preciso aprender com isso, tá? E esteja aberto para que os acontecimentos, né, o amadurecimento e os aprendizados aconteçam. Busque autoconhecimento. Eu digo que uma das principais curas do meu relacionamento foi olhar para o meu sistema familiar e honrar cada uma das pessoas. Olhar para o sistema familiar do meu marido, que é o pai das minhas filhas, e com muito respeito olhar para cada um deles. E assim nós conseguimos então fazer uma projeção de futuro. É simples? É simples, né? É fácil? É muito dolorido. A gente precisa estar disposto a olhar para tudo isso. Para quem não tem filhos é mais fácil, mas para quem tem filhos não existe nem a questão da disposição. O que eu vou mostrar para ela de que eu simplesmente desisti. E aí minha última tentativa dentro da minha relação foi: eu vou tentar. O máximo que vai acontecer, eu chegar lá na frente, eu esgotei todas as energias e aí eu posso dizer o quê? Fiz tudo o que pude. E é isso, gente. Na live de hoje eu quero agradecer a participação de todos vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido. Se tiver algum assunto que esteja te incomodando aí, que tá tocando lá no fundo e você quiser deixar nos comentários para eu utilizar na próxima live como tema, eu vou ficar muito grata. Se tiver alguém que você conhece que essa live vai fazer sentido, por favor, compartilha para que essa pessoa também possa receber esse presente do universo. E agora eu vou dar uma olhada nas perguntas. Se tiver alguma pergunta, eu já vou aproveitar para responder. Beleza? Não se esqueça que na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, nós vamos falar sobre sexualidade com uma presença especial de uma convidada, a Tati Yunis, que é sexóloga, que eu já fiz um curso de pompoarismo que foi incrível. Eu espero que ela possa contribuir para a vida de vocês também. Gratidão pela vida de vocês. E eu espero vocês aqui na próxima segunda. Deixa eu dar uma olhada primeiro aqui no Insta. Vou ver se tem alguma pergunta. Gisele, Nadir. Tem alguns nomes aqui, gente, que eu não consigo. Juliana. O marido atrás de olho, pessoal comentando aqui. Realmente, gente, hoje a nossa vida, a gente olha muito para uma direção só. Então, tudo que eu tô falando, ele tá junto escutando, ele sabe do que eu tô falando. Passamos por muito perrengue, mas assim, graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima. Eu falo que o meu relacionamento hoje é melhor do que quando a gente começou a namorar, porque quando a gente começou a namorar, a gente não sabia muito bem um gosto um do outro. Hoje a gente tá num outro nível, né? A Celina fala, né? O relacionamento é de duas pessoas e ambos têm que estar no mesmo caminho. É isso, Celina. É necessário que estejam pelo menos olhando na mesma direção.
A gente pega alguns relacionamentos onde as pessoas não têm muitas afinidades de gostos muito parecidos. Mas normalmente as almas, quando se conectam, a essência dela é muito parecida. Então, existem situações, um exemplo, tem mulher que não gosta de futebol e o marido gosta de futebol, né? É importante que ele tenha o tempo dele, né? Mas é importante que exista o tempo do casal, os objetivos em comum do casal. E é essa direção é necessária que aconteça com os dois, tá? Lembrando sempre de 50% da responsabilidade do relacionamento é meu e 50% de responsabilidade é dele. Se eu quiser assumir 60%, 70%, 80% de responsabilidade dessa relação, essa relação entra em desequilíbrio. Então, quando tudo que está em desequilíbrio, ele rompe ou ele causa as doenças, tá? Então, eu vou até aproveitar para poder falar um pouquinho sobre doenças, né, também. As psicossomáticas, né? As doenças do corpo são sintomas da alma. Numa próxima live, pra gente ir agregando e preenchendo, né? Encaixando aí esse quebra-cabeça. A Jane fala: hoje não liga para fazer regime e emagrecer. Tem coisa que é difícil de aceitar. É difícil, tem mudanças e situações que às vezes a gente, né? Poxa, no início não era assim, e por que agora está? O que está acontecendo, né? É delicado quando a gente olha para esse tipo de situação. Por quê? Por que antes era? Eu gosto até de cantar uma musiquinha, né? Que fala assim, ó: deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela, larguei minha paixão por ela, né? Ele deixou de ser quem ele era pela pessoa. Só que a pessoa não se conectou com quem ele deixou de ser, ele se conectou com o cowboy. Então é importante a gente parar para conversar e dialogar com o nosso parceiro sobre esse tipo de situação, né? Ela tá dizendo aqui, é difícil aceitar. Eu tô pedindo pra pessoa emagrecer, eu tô dizendo pra ela que o corpo não tá legal. Isso não traz uma conexão, isso não traz uma sinergia. Conversa, dialoga, mas não apontando o dedo na dor, mas olhando pro que era bom, de que forma era bom. Dessa forma você vai conseguir incentivar, tá? Quando fala de peso, Jane, eu gosto de falar que todo excesso, gordura inclusive, é esconder algo emocional. É importante dar uma olhada com carinho para a vida dessa pessoa que está contigo, para ver quais são as emoções que está fazendo com que ele come demais, tá? Se é familiar, se é profissional, porque muitas vezes é um distúrbio emocional que está causando isso e não necessariamente o relacionamento em si. Ou o relacionamento mesmo, o relacionamento não tá legal e ele tá ficando ansioso e comendo demais, tá? Fica aí a dica para olhar com carinho. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Bom, finalizamos aqui do Instagram. Eu vou dar uma olhadinha agora se tem alguma pergunta no YouTube. Boa noite, boa noite. O pessoal tá concordando aqui, né, com o que foi dito, mas perguntas e questionamentos realmente não tiveram no YouTube. Bom, pessoal, eu espero que essa live tenha agregado, que tenha feito sentido a vida de vocês. Eu espero vocês comigo aqui na próxima segunda-feira pra gente falar sobre sexualidade com a Tati Unis. Agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade de estar aqui contribuindo, né, com os meus conhecimentos e a minha percepção sobre relacionamento através da visão e da linhagem da psicologia da alma.